Fala pessoal, vocês podem estar vendo, o vídeo é um pouco diferente hoje, um cenário diferente, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi o primeiro ano de medicina. Eu e o Jonas a gente vai comentar sobre como é a nossa sensação, estando aqui dentro da Universidade Federal do Paraná, o que a gente achou de todo esse período, e eu vou começar falando pro Jonas, perguntando qual que é o sentimento que ele tem agora, chegando assim ao final do primeiro ano. Cara, eu acho que minha vida, sendo bem honesto, assim, esse vídeo a gente não tá gravando nenhum roteiro, nem nada, tá sendo de peito aberto, né? Eu acho que em um ano a minha vida, ela mudou bastante, tá ligado? Eu vivi muitas coisas dentro da faculdade, a gente faz, pra quem não sabe, a gente faz faculdade de medicina na UFPR, uma faculdade federal, e a minha vida mudou muito. Eu também aprendi muitas coisas diferentes, eu vi que a faculdade, ela tem coisas muito ruins que vieram com ela, porque eu achava que quando eu passasse, minha vida ia se resolver praticamente, né? Sim. Mas nesse um ano eu vi que muitas coisas se alinharam, mas outros problemas apareceram, enfim, eu acho que a vida não foi resolvida em um ano. Mas eu tô muito feliz de estar onde eu tô agora. Não, com certeza. E pra você? Cara, pensando pra mim assim, pra mim foi uma realização, né? Eu sempre sonhei com medicina, nos vídeos dá pra perceber isso, eu sempre falo muito bem. Gosto muito da área que eu escolhi, sabe? Estou muito feliz dentro dela. Sim. Assim, lógico, como tudo na vida tem seus percalços, né? Que nem você falou. Eu também achei que minha vida ia se resolver, cara. Eu achei que eu ia passar e pronto, acabou todos os problemas, agora é só felicidade. Só que você chega na faculdade e tem um ciclo básico, que é um inferno. Brincadeira. Eu sei a importância do ciclo básico, mas eu tenho muita dificuldade para lidar com ele, porque realmente, gente, quando vocês almejam alguma coisa e vocês sonham, vocês idealizam. Então você pensa que quando você chegar na faculdade, a primeira coisa que você vai fazer é falar com o paciente. Sim. Você vai aprender uma doença logo de cara. E não, você dá de cara logo com uma bioquímica, que é uma matéria que exige bastante de você, uma matéria que é muito teórica. E eu sofro bastante com esse tipo de coisa, uma coisa não prática, sabe? E, assim, nesse um ano estando aqui, eu me sinto um pouco esgotado, às vezes, por conta dessa exigência da faculdade muito grande em relação a decorar muita coisa. É um volume de coisa muito grande para você decorar. Um conteúdo muito teórico, né? Muito teórico. Eu não posso falar das outras faculdades, porque eu não conheço, mas pelo menos da Federal, do Paraná aqui, né? As aulas dos professores não são muito boas, sabe? Claro, tem as suas exceções, tem professores que são excelentes, mas por via de regra, muitas das vezes é você, depende de você. Sim. É você que vai estudar, é você que vai ir atrás. E isso, quem você falou, com o tempo vai cansando a gente. Ó. Final de semestre é muito cansativo, porque depende muito do aluno. Sim, e assim, uma coisa que eu acho legal ressaltar, que nem o Jonas falou, assim, muitas vezes os professores que você está lidando são professores fodas, tá ligado? Você olha o currículo do cara, o cara descobriu outro universo, sabe? Só que às vezes ele tem um pouco de dificuldade para dar aula e tá tudo bem, sabe? Só que o complicado é que é muito difícil você se adequar a esse tipo de coisa, porque são 100 pessoas dentro de uma sala, cada um tem o seu jeito de aprender, cada um gosta de um tipo de professor, e nem todo professor consegue abordar tudo isso, sabe? E tem professor que, querendo ou não, acaba não se esforçando tanto. Eu creio, assim, esse é o meu pensamento, que eles poderiam ser um pouco mais didáticos às vezes. Que nem o Jonas disse, tem suas exceções. Temos ótimos professores em várias matérias, mas também temos quem deixa a desejar. E isso é um pouco complicado porque na hora da prova não existe essa de o professor ele cobrou mais fácil ou cobrou mais difícil. Sempre vai ser difícil. Sim. Isso é uma coisa que me dói bastante. Mas assim, acho que o que mais me pega em tudo assim durante esse primeiro ano de faculdade é realmente esse cansaço extremo de decorar muito termo e essa corrida dos ratos de você, sabe, a prova é amanhã e muitas vezes você estudou um conteúdo e daí você chega lá e muitas vezes não é o que você estudou, por mais que foi o que foi dado em sala. Então isso é uma coisa que me pega bastante nesse primeiro ano. Mas assim, a gente só tá falando do ponto negativo, né? Falando assim, em relação a ponto positivo do meu ponto de vista, eu e o Jonas a gente tá fazendo uma IC agora. Já faz uns 6 meses? É uma iniciação científica. É, uma iniciação científica, pra quem não sabe. Cara, a gente tá aprendendo bastante coisa com isso. A gente, querendo ou não, a área de pesquisa é muito diferente da área que a gente acaba estudando no dia a dia. A gente fez muitas amizades boas, a gente tem um bom grupo de amigos. Eu acho que o legal de uma faculdade federal é que em um ano de faculdade a gente aprendeu muita teoria, muita coisa pra decorar e às vezes a gente perde sentido. Sim. Do que a gente tá estudando. A gente desconecta de que tudo que a gente viu um dia pode ser aplicado, por exemplo, a um paciente. Só que, por exemplo, uma coisa muito positiva desse um ano que a gente fez na IC foi ver muitas vezes a aplicação de alguns conceitos que a gente às vezes achava que dava pra jogar no lixo. Sim. No sentido de que, talvez eu não use isso.
na minha prática, né? Mas na realidade você usa assim. Sim, e realmente foi algo que mudou um pouco a minha visão. E eu acho que isso é pra tudo, sabe? O meu pensamento, assim, atualmente, é que eu consigo enxergar o potencial das coisas que a gente estuda, o potencial teórico, sabe? Só que falta muito esse vínculo prático, sabe? Eu acho que se eu tivesse uma aula prática, às vezes, sobre aquele assunto, isso já ia conectar na minha cabeça e ia fazer muito mais sentido. Sim, eu acho que justamente pela faculdade ser muito tradicional, aulas teóricas, aulas expositivas do professor para uma sala de aula, muitas vezes eles não conseguem passar pra gente essa conexão do que realmente a gente vai usar ou que não vai. E às vezes os professores eles têm as suas próprias preferências. Por exemplo, o professor, ele dá, que nem o Gabriel falou, o cara foi pra Lua, descobriu a Lua, mas na hora de dar uma aula básica ele não tem essa aptidão. E o aluno, eu acho que você acaba sofrendo bastante com isso, tá ligado? Acho que grande parte do problema também é que é uma sala muito grande, né? Muitas pessoas, e cada um tem seu método de estudar, né? Às vezes o que o professor fala lá na frente é bom pra um, mas pra mim não é. Eu falo da minha perspectiva porque eu fui um aluno que, pra passar no vestibular, eu estudei sozinho. Então, quando eu vejo um professor que não consegue passar o conteúdo de uma forma eficiente, rápida, a minha atenção dispersa muito fácil, tá ligado? Sim. Então eu acho que isso é algo que realmente me afetou nesse ano de faculdade, foram essas aulas que não são tão boas, sabe? Sim. Tem professores que são excelentes, professores que se você vai conversar com eles depois da aula, eles são melhores do que dentro de sala, mas eu acho que a Faculdade Federal Pública da Federal do Paraná muitas vezes peca isso no primeiro ano. E até agora, no primeiro ano também, uma coisa que eu tenho a dizer, muita gente, quando vai criticar a universidade pública, é falar sobre estrutura, né? No geral, assim, eu não tenho tantas reclamações. Eu também não tenho, cara. Tipo, eu achei que seria pior, né? Pelo que todo mundo fala. Não, você vai entrar na universidade pública, você vai estar caindo nos pedaços, não vai ter papel higiênico no banheiro. E não, sabe? Eu encontro bastante coisas básicas, importantes que tem que ter ali. As únicas coisas, assim, que eu tenho uma grande reclamação em relação à infraestrutura é em relação ao microfone. Isso é um grande problema. A gente tem salas imensas. E quando é anfiteatro, beleza, porque é um negócio projetado para o som chegar em todo que é local. Mas quando é uma sala reta, com 100 pessoas, cara, e não tem microfone, é muito duro. Sim. Porque é duro tanto pra gente quanto pro professor. A gente tem uma sala no setor de anatomia que ela é praticamente um retângulo comprido. E, tipo assim, o professor, ele fica numa das pontas do retângulo. Então, tipo, quem tá sentado aqui atrás fica muito longe de quem tá lá na frente. E é muito ruim, cara, porque você não consegue ouvir o professor falar e você muitas vezes tá ali só pra aquela aula teórica. E daí você se pergunta, podia ter ficado em casa lendo o livro teórico. Já que eu não tô ouvindo nada. Já que eu não tô ouvindo nada, por que eu tô aqui, tá ligado? Eu acho que esse é que o Gabriel falou, na parte de infraestrutura, às vezes falta uma qualidade de microfone para que todo mundo ouça a mesma coisa numa aula, sabe? Sim. E eu acho que isso é um problema não só para nós, mas como os professores, né? Pros professores. Porque, cara, o professor, para ele fazer todo mundo ouvir, ele tem que gritar. Para ele também não é positivo. Então, exato, eles têm que berrar. Tem professor que não gosta de falar alto, daí vira uma questão meio, tipo, agressiva do aluno com o professor, tipo, o professor grita. Tipo, toda hora você, professor, aumenta o som. E a gente sabe que é difícil para ele também, porque, ficar gritando 40, 50 minutos é foda, cara. A gente fala aqui nos vídeos, tipo, num tom médio, e chega no final do dia, a gente tá cansado de falar. Imagina pra um cara que tá lá na frente, tendo que gritar para várias pessoas, um conteúdo que é complexo. Só que, infelizmente, isso peca bastante, essa questão do microfone, assim. Mas eu acho que também nas aulas de anatomia, algo que me desanimou um pouco foi porque novamente, sempre falo muito, muito bem da qualidade do ensino numa federal, eu não discordo, a parte teórica é muito exigente, o aluno ele se dedica muito. Mas quando a gente vê a questão de qualidade de peça de anatomia, por exemplo, quando eu falo peça de anatomia, eu me refiro a, por exemplo, um braço, uma perna, um tronco. E quando a gente vai estudar, muitas peças estão muito velhas, então acabam sendo muito desconectas do que realmente é e o que você está vendo, sabe? Tipo, às vezes é difícil você imaginar que aquilo ali foi uma pessoa. E isso, de certa forma, atrapalha o nosso estudo. E eu sei que isso não vai mudar, mas eu acho que um ensino melhor, principalmente nessa base, com certeza daria frutos melhores no tempo, tá ligado? Sim, assim, em relação às peças, tem algumas peças que são boas. Não são todas. São algumas peças que você fala, cara, eu tô aqui nessa peça pra ver isso, eu não consigo ver. Às vezes você olha assim, Sim, lógico, a gente sabe que é idealizado, um Nether da vida, tudo é idealizado. Nether é um livro de... É um livro básico. No curso que é da matéria de anatomia. Tipo, a gente sabe que é exagerado, as coisas lá, pra justamente ser didático. Só que, cara, quando você olha a peça, às vezes ela tá muito seca, às vezes ela não ficou muito bem no formal, então isso acaba gerando um pouco mais de dificuldade pro aluno. Eu mesmo tive dificuldade em algumas peças, tipo baço. Baço é uma peça que aqui na Federal ela tá um pouco deteriorada.
Mas assim, eu entendo que também tem pessoas que gostariam muito de estudar com peças reais, mas tem seus defeitos, né? Um pouco mais difícil. Eu tenho certeza que tem outras universidades públicas que devem ter a peça um pouquinho mais conservada, né? Com certeza. E eu não acho só que a federal não tem, mas que ela tem, mas às vezes não está ainda dissecado, enfim. E isso, mas enfim, acaba gerando um problema do mesmo jeito. Em relação ao convívio, né? As pessoas, a gente convive lá na nossa sala com 100 pessoas diferentes. O curso ele é integral, então na teoria a gente fica o dia inteiro com as mesmas pessoas, a gente praticamente almoça, vê as pessoas no RU, nas salas de aula e, enfim, é um convívio muito intenso. Sim, e muito intenso mesmo, porque tem muita briga também não, mas tem as brigas, porque cara, imagina, um lugar com 100 pessoas, todo mundo ali enfornado, todo mundo cansado, com prova, é óbvio que vai ter briga. Mas assim, no geral, eu não tenho tanta reclamação quanto as pessoas, eu gosto muito de todo mundo que eu convivo dentro da minha faculdade. Assim, lógico, tem um ou outro ali que você tem um pouco mais de dificuldade para conversar, porque, enfim, cada um tem sua característica especial. Eu considero que nesse 1 ano de faculdade, eu e o Gabriel, nós fomos pessoas muito sociáveis, assim, a gente nunca se indispôs diretamente com uma pessoa. Isso é muito mérito nosso, porque a gente sempre tentou se posicionar de uma forma correta, mas realmente esse convívio intenso de 1 ano de faculdade, eu imaginei que, não imaginei ativamente, mas eu pensava que ia ser mais tranquilo, porque quando a gente fala em questão de convívio, muitas vezes a gente, com colegas de sala, a gente remete ao ensino médio, né? Sim. E, por exemplo, no meu ensino médio tinha seus conflitos e tudo mais, mas muitas vezes era uma coisa mais tranquila, tá ligado? Sim. É que tem um grande ponto também que acaba gerando um pouco de brigas, e essa é a minha opinião. É porque a gente tem uma diferença de idade das pessoas, de gente de 18 anos até gente de 38, 40 anos. São experiências muito diferentes, né? São vidas muito diferentes, que vieram de escola pública, escola privada, de outras cidades. Quem tem dinheiro, quem não tem, desigualdade que tem, desigualdade que não tem. E isso gera muita briga, gera muita coisa. Sim. Mas é um pouco sobre essa questão também de... É muita diferença, sabe? Mas eu ainda considero a minha sala uma sala que não briga tanto. Sim. Óbvio, quando tem algum período que... Por exemplo, agora a gente está num período que a gente tem que se matricular. E daí acaba gerando bastante discussão. Porque tem uma pessoa que acredita que devia ser a matrícula assim, devia ser assado. Então isso gera bastante. Mas durante o período, eu acredito que a nossa turma se ajuda bastante. No geral, eu não tenho... Assim, as pessoas que eu convivo, eu gosto bastante delas. Mas é que nem o Jonas disse. Existem pessoas diferentes, existem pessoas que dão mais problema. Eu acho que nesse 1 ano de faculdade foi algo que eu notei muito, tá ligado? Sim. Tem muita diferença, muita desigualdade, não desigualdade no lado de questão negativa, mas diferenças entre as pessoas. Sim. E no convívio do dia a dia a gente acaba notando muito isso, foi algo que eu percebi. E talvez isso seja muito por conta da faculdade federal, sabe? Pelo fato de ser uma faculdade federal, muitas pessoas muito diferentes habitam e convivem no mesmo lugar, tá ligado? Só que tem uma parte legal disso tudo, sabe? Que desde o primeiro dia eu reparo e eu gosto bastante disso. Como, tipo, parece que quando a gente tá dentro da federal, as diferenças são eliminadas, sabe? No geral, lógico, tem que ser os outros casos, mas no geral, quando você tá lá, você não sabe se o cara do teu lado é muito rico ou se ele é muito pobre. Porque você tá convivendo de forma igual, sabe? Você tá num local que vocês mereceram os dois da mesma forma, aquela posição. Então, assim, eu percebo que, às vezes, quando eu vou almoçar com uma pessoa em um local diferente, eu percebo como aquela pessoa é diferente de mim em relação à questão de dinheiro, em relação social, enfim. Mas enquanto eu tô dentro da universidade, eu me sinto acolhido, assim, no sentido de que parece que todo mundo realmente é igual. Isso é uma coisa que eu tenho que, tipo, tirar o chapéu para a universidade, porque eu acho que isso realmente merece ser falado. Concordo. Na Faculdade Federal a gente tem o RU, que é o restaurante universitário. Lá as pessoas elas podem comer, se alimentar por uma bagatela de quanto que tá? 1,30? Tá pouquíssimo. E, cara, isso daí é incrível. Eu não me alimento tanto porque eu moro muito perto da faculdade. O Gabriel, ele se alimenta praticamente todas as refeições lá. Sim. Pode falar mais a respeito, mas assim, eu como uma pessoa que consegue comer em casa, pra mim, ainda assim, é muito bom comer na Rio, tá ligado? Eu acho que é uma comida de excelente qualidade e não por exemplo, hoje eu tenho que comer na Rio. Cara, é incrível, eu vou mandar bala, vamos embora. Sim. Tá ligado? E geralmente a galera fala mal do Rio, do restaurante universitário, justamente por ele ser mais barato, ele ter uma verba mais baixa, mas pelo menos na Federal do Paraná, pra mim é um serviço excelente. Muito bem feito, assim, toda semana, todo dia, na verdade, tanto o almoço quanto a janta, eles são diferentes. Às vezes eles acabam repetindo um pouco mais de, tipo, carne que é um pouco mais barato, tipo frango, mas a gente sabe também as limitações monetárias, né? Mas no geral, tipo, sempre, por mais que seja frango no almoço e na janta, e isso não é reclamação, tá? Eu só tô fazendo uma constatação. É um frango diferente no almoço e um frango diferente na janta. Tipo, é xadrez no almoço
e na janta é assado, sabe? Prestem atenção, tem diferença entre os frangos. Tem diferença entre os frangos. E isso é muito importante, você tem que notar a diferença. Porque se você for comendo, você vai achar que tudo é igual. Mas é muito gostosa a comida, eu acho que pelo preço, principalmente, que eles cobram, é um preço, assim, muito social, realmente, é para todo mundo conseguir se alimentar. E é muito importante pra gente, eu mesmo, eu moro um pouco longe da universidade atualmente, quando eu vou pra lá eu consigo me alimentar de boa, não fico triste porque eu vou comer, porque a gente fala, pô, vou comer bosta no Rio. Não, você vai comer coisa boa, mano. Você vai comer coisa muito boa, inclusive. Sim, eu concordo. Nesse primeiro ano de faculdade, a gente, pelo menos na Federal do Paraná, novamente, a gente fica praticamente no campus Politécnico, que é o campus que tem as engenharias, tem os biológicas, a gente fica no setor chamado Setor de Biológicas, e lá é muito legal porque é um campus muito aberto, a gente vê muitas pessoas, e esse um ano a gente praticamente só viveu lá. A gente vai poucas vezes pro HC, que é o Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Então, eu posso falar muito pouco da minha experiência no HC, porque a gente passou pouco tempo lá. Sim. Mas a nossa experiência no campus, eu gostei muito, cara. Eu acho que é uma experiência universitária, praticamente, do que eu esperava que ia ser a faculdade. Novamente, a infraestrutura é muito boa. Os gramados são sempre cortados. Sim, isso é verdade. Para estacionar é sempre muito tranquilo, porque tem muita vaga. Então, eu realmente, cara, em um ano, geralmente a galera fala que faculdade federal é sucateada. Sim. Mas em questão de infraestrutura de campus, eu acho que, cara, não tem nada a perder, é absurdo. Assim, o que o Jonas disse, o campo sempre tá bem arrumadinho, sempre grama cortada. O lugar é muito bom, sabe? É muito aconchegante. Realmente as pessoas, algumas pessoas falam que quando vai pro hospital e fica só no hospital, fica um clima um pouco mais pesado. Porque você não vê tanto aquele verde. Lá tem muito quero-quero, você vê bicho toda hora. E as pessoas são sempre no campus tomando um sol, porque aqui em Curitiba é frio pra cacete. Então uma reclamação que eu vi falando foi que depois que a gente vai pro HC, que é o Hospital de Clínicas, a gente acaba evitando muito, passando a não ter mais esse contato com outras pessoas, outras turmas, porque a gente fica muito... Por exemplo, a minha turma tem esse horário. Eu vou em tal aula, eu vou pegar e vou embora. Sim. Então a gente para de ter esse contato entre os outros períodos, né? Sim. Agora no Politécnico, como a gente está sempre no mesmo lugar, o campus ele comporta muita gente, por exemplo, lá fora sentado na pracinha, pegando sol, na grama, e isso dá uma experiência universitária. E no HC a gente passa a não ter mais isso. Sim, fica até um clima mais sério, né, parece. Passa um tom mais sério, eu acho que isso talvez seja um ponto negativo mais pra frente no curso. Mas enfim, fica pro futuro, não sei falar. Não dá pra gente falar porque a gente ainda não viveu isso. Mas assim, pessoal, acho que, no geral, é isso que a gente tem pra falar em relação ao nosso primeiro ano de medicina. Falamos sobre alguns problemas, falamos sobre as felicidades, tudo de bom. E um dos pontos também acho que vale a gente ressaltar, a gente fez muito boas amizades, a gente tem o nosso próprio grupo, a gente fala com outros grupos de outras pessoas, a gente vê que realmente a amizade é muito importante, assim, nesse convívio, que nem o Jonas disse, você convive com a pessoa 6 anos. Então, são 6 anos que você tem que estar ali do lado de uma pessoa que você confia, que vai fazer um monte de trabalho com você. Você vai depender daquela pessoa para você tirar uma nota, às vezes. Então, assim, no geral, eu acho que as pessoas que eu conheci no curso, eu tô bem feliz com essas pessoas que eu conheci e com as amizades que eu criei. E, no geral, é isso. Tem alguma coisa a adicionar sobre a Cara, eu vou dar uma visão minha que... Antes de eu passar em medicina, eu achava que o curso em si ia ser o fim. Por exemplo, eu ia passar em medicina e eu ia estar totalmente satisfeito, eu ia estar totalmente alegre com o que eu estou fazendo. Não que eu não esteja, mas agora que eu estou dentro do curso, agora que passou um ano de curso, eu vejo que você fazer mais coisas para você, hobbies, esse tipo de coisa, é muito importante, cara. Esse canal, esse espaço, né, da gente estar aqui falando, escrevendo, fazendo roteiros, a gente querendo fazer uma mensagem legal, passar algo que a gente acha importante, nasceu pelo menos muito da minha vontade, eu acredito que do Gabriel Sim. também, em fazer algo extra faculdade. Porque quando a gente está na universidade lá, a gente infelizmente fica o tempo inteiro focado em teoria, estudo, IC, pesquisa, e isso vai te consumindo. Quando eu digo isso de estudar, não estou dando um tom pejorativo da faculdade, tipo, é ruim de estar lá. Não, nada disso, a gente deve estar lá. Sim. Mas nesse um ano de faculdade me evocou assim, uma vontade muito grande de fazer algo a mais, entendeu? Crescer. No sentido de crescer, de produzir mais coisa, fazer mais coisa para tentar ajudar mais gente, sabe? Sim. E eu acho que a gente não quis seguir nesse caminho normal de, por exemplo, produzir conteúdo de vestibular, fazer algo mais íntimo, e eu acho que fez muito sentido e isso tem me tornado um pouco mais completo, sabe? Não, com certeza. E eu acho que talvez, se algum de vocês tem interesse em passar numa faculdade federal de medicina ou enfim, outro curso, eu acho que acontece eventualmente com todo mundo. Essa noção de que, pô, eu queria estar fazendo mais coisa, sabe? Sim.
E concordo 100% com o Jonas, realmente depois que você entra dentro da faculdade, é um pouco do que a gente fala bastante nos vídeos. Se você deixou de fazer alguma coisa na sua vida, essa coisa volta agora. Porque você fica tão focado, você precisa, é tanto estresse, que você só quer, às vezes, desvincular um pouco do que você está fazendo, sabe? Tipo, eu gosto muito da medicina, só que eu não sou só medicina, sabe? Eu sou mais do que isso. Então, chegou um momento, eu acho que pra mim, pelo menos dentro do curso, que eu tô começando eu olho pro curso com um olhar, mas eu olho pra minha vida como outro. Eu não sou só médico, sabe? Eu não vou ser só médico. Eu sou uma pessoa completa. Eu tenho que ter meus gostos, meus hobbies. E o canal faz parte dessa vontade nossa, né? Sim, é engraçado porque a gente é calouro ainda praticamente. Sim, um ano de curso. E provavelmente a gente vai se frustrar muito ao longo do curso, né? Pelas longas cargas horárias, um monte de exigência, de demanda que aparece. Mas, cara, eu acho que isso faz parte do processo e fico muito feliz de que a gente tenha começado algo, sabe, diferente. Sim, concordo. Isso é algo que me alegra muito. E, no geral, assim, eu acho que também não é só uma coisa nossa, né? Eu acho que essa exigência muito grande, ela não é só do curso de medicina, acho que cursos de engenharia, outros cursos da saúde, todos sempre exigem muito, né? Eu imagino que todo mundo compartilha um pouco desse sentimento de cansaço extremo e tal. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem para trazer sobre um ano. Uhum. E eu acho que eu agradeço muito a atenção de todo mundo que está vendo até agora. Esse vídeo, como a gente disse no começo, não é tão roteirizado. A gente até mudou um pouco o local que a gente está gravando, para deixar uma vibe um pouco mais uma conversa mesmo. E eu gostaria que, se você realmente gostou do vídeo, se você ficou até aqui, desse um like pra gente, ajudasse a gente, pudesse se inscrever. E um grande abraço para todo mundo, obrigado pela atenção e é isso aí.